Muito bem, meus amigos da internet, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar como criar uma história persuasiva para você que tem dificuldade em escrever para vender. Você vai entender isso aqui de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais simples, como é que você estrutura a sua história para que você consiga vender com muito mais facilidade. Isso aqui, apesar de parecer simples, é um método muito poderoso, tá? Isso aqui, ó, histórias são a forma mais poderosa de você influenciar uma pessoa. Isso está nos filmes, está nos livros, na política também. As pessoas usam histórias para poder convencer, para poder influenciar muitas pessoas, influenciar multidões, né? Então isso, na história Hitler, né, Mussolini, várias pessoas usam desse artifício para influenciar pessoas para o bem ou para o mal. Obviamente o nosso objetivo aqui é que a gente influencie para o bem, tá? Então se cair nas mãos erradas, como falam por aí, pode dar problema. Mas eu quero que você entenda que pessoas lembram de histórias muito mais fácil do que se você fosse falar sem contar uma história, sem colocar o contexto dentro de uma história. Então quando você conta uma história de como é que você, sei lá, você conheceu a sua namorada, você conheceu o seu esposo, e você conta para a pessoa, aquela pessoa consegue absorver muito melhor o que você contou do que simplesmente se você tivesse só falado alguns nomes e falar, esse aqui é meu esposo, esse aqui é minha esposa e pronto. Então quando você conta uma história, a pessoa lembra. Então isso é natural do ser humano, né? Isso é inerente nosso. Então é muito comum já, a gente cresce ouvindo histórias, a gente desde criança a gente ouve histórias, às vezes para dormir, né? Historinhas ali para você antes de dormir. Então é muito comum, isso é muito natural que a gente use histórias durante toda a nossa vida. Então histórias também servem para vender. Só que tem muitas pessoas que não sabem disso, ou sabem disso, mas não sabem como fazer, não sabem como estruturar. Então preste muita atenção nisso aqui que eu vou compartilhar com você, porque isso aqui, de fato, as pessoas cobram caro para te ensinar. Então isso aqui é um conteúdo, apesar de parecer simples, é um conteúdo avançado, mas as pessoas não têm acesso a isso aqui, poucas pessoas sabem como fazer isso aqui, elas sabem que tem que fazer isso aqui, algumas pessoas, né? Mas a maioria não sabe como fazer. E as pessoas que estão sabendo como criar uma história persuasiva, como criar uma carta de vendas, um vídeo de vendas persuasivo, essas pessoas estão lucrando muito na internet. Então muitas pessoas chegam para mim dizendo que estão com dificuldades em escrever uma carta de vendas, escrever um vídeo de vendas, fazer, né, essa parte de estruturar um conteúdo, estruturar um texto. Então, por isso eu resolvi criar esse vídeo aqui, para que você possa ter acesso a uma forma de você escrever para você vender o seu produto, vender o seu serviço. Isso serve para você usar para produtos que você vende ou para um serviço que você vende também. Então, quais são os fundamentos básicos de uma história? Você tem que inspirar pessoas, você tem que desafiar as pessoas que estão lendo, você tem que educar essas pessoas e você tem que gerar uma emoção. Então, por exemplo, inspiração. Você vai mostrar a pessoa no estado atual que ela está agora e como ela pode chegar no estado desejado. Então, por exemplo, você está ali no seu emprego, infeliz, ganhando pouco, não está sendo reconhecido, então esse é o estado atual. Mas imagine agora se você pudesse faturar, sei lá, 50 mil reais por mês e pudesse ter uma casa, um carro dos seus sonhos, poder viajar com a sua família e poder tirar férias quando você quiser. Então você inspira a pessoa, você coloca na pessoa um sentimento de, pô, realmente se eu conseguisse isso seria muito bom. Então você inspira. Não é à toa que muitas pessoas gostam de super-heróis, né? Porque você se inspira ali naquele super-herói que tem um superpoder, que vai salvar a humanidade, você quer se tornar um super-herói. Então nesse caso é como se você fosse você estivesse inspirando a pessoa a se tornar uma pessoa melhor, né? Ou então conquistar um objetivo, tipo emagrecer, ou ser mais saudável, ou conseguir ter um relacionamento estável. Então são coisas que você vai inspirar a pessoa com palavras. Desafiar é justamente você fazer a pessoa, você fala para a pessoa, olha, você está nessa condição, mas você pode mudar essa sua condição hoje se você fizer isso. Se você estiver disposto a fazer isso, se você quiser realmente mudar, você consegue. Então você desafia a pessoa, você vai tirar essa pessoa da zona de conforto, escrevendo de uma forma persuasiva. E educar, você vai mostrar o que a pessoa deve fazer para conseguir ter o resultado. Então eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu estava caçando aqui na internet, eu não conheço esse produto, essa pessoa que está por trás desse produto, eu simplesmente encontrei no YouTube, no Google. Então é engraçado que aqui ele educa a pessoa falando quais são eu vou fazer um spoiler aqui, tá? Ele vai falar sobre os 3 alimentos que roubam sua energia.
Então essa é que é a parte que ele vai educar as pessoas. Então ele vai mostrar, olha, esse alimento ele é ruim por causa disso, esse alimento ele é ruim por causa disso, e esse outro é ruim por causa disso. Então ele educa a pessoa. Então a pessoa sai do estado de, pô, eu tô comendo essas coisas e não sabia disso. Agora ela sabe, ela aprendeu algo com o seu texto, tá? Então você inspirou a pessoa, você desafiou a pessoa, você educou a pessoa mostrando por que que aquilo faz sentido. Olha, você vai aprender a vender através da internet porque usando e-mails é a forma mais eficiente por causa disso. Existe um estudo que mostra que tantas mil pessoas usam e-mails por dia e e-mail traz uma taxa de conversão de tantos por cento. Então você vai educar a pessoa falando, olha, isso aqui funciona por causa disso, e eu estou te dando as provas. E gerar emoção. Durante toda a sua carta de vendas, vamos chamar de carta de vendas, você vai gerar emoção na pessoa. Tipo, a pessoa vai ler e vai falar, cara, esse cara tá falando comigo, eu tô emocionado, é isso que eu quero. Então você vai... Porque as pessoas, elas compram por emoção. Eu sempre falo isso, as pessoas compram por emoção e elas vão depois usar a razão para validar a compra. Então elas compram com a emoção, depois elas validam com a razão. Então sempre... Até mesmo porque nós somos animais sociais e que temos sentimentos, né? Então não tem como ignorar isso. Então você tem que gerar emoção o tempo todo, seja raiva, seja medo, seja alegria, você poder mostrar para a pessoa onde ela vai chegar, se ela conseguir usar esse seu produto, seu serviço, se ela resolver comprar o seu produto, seu serviço. Então, por exemplo, raiva não é raiva do seu produto, é raiva, eu vou mostrar daqui a pouco, é raiva contra as coisas que ela está fazendo errado. Vou mostrar aqui a estrutura para que fique muito claro. E essa estrutura ela ficou conhecida ali como Jornada do Herói pelo Joseph Campbell em 1949. Isso é usado em vários filmes, no Harry Potter, Star Wars, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Todos os filmes eles usam essa estrutura. São 12 etapas, né, que os filmes usam, os filmes de Hollywood usam, livros também usam. Para contar histórias de heróis, né, de pessoas que saíram de uma situação, encontraram um mentor, encontraram uma situação e chegaram onde chegaram. E são 12 etapas, mas eu não quero falar dessas 12 etapas porque a gente não está falando de um filme. Agora a gente vai falar sobre algo baseado nessa jornada do herói, nessa estrutura da jornada do herói, que eu coloquei aqui como jornada do sucesso, para a gente não confundir, para ficar mais didático. Então, a gente tem aqui 4 etapas, que é a identificação, 5 etapas, perdão. A identificação, revolta com o estado atual, um inimigo, um ponto de inflexão e uma nova realidade. Então eu vou mostrar aqui cada uma dessas e a gente vai ver na prática e depois eu vou fazer um exercício prático aqui analisando uma carta de vendas real, uma carta de vendas desconhecida até, que eu encontrei aqui no Google, para a gente ver como isso funciona na prática e como isso é usado por pessoas que estão ganhando muito dinheiro hoje na internet. Então, antes da gente prosseguir, quero que você entenda que você precisa de 2 coisas para você ganhar dinheiro na internet. A primeira coisa é tráfego, ou seja, você precisa de pessoas chegando até o seu site, pessoas entrando no seu site, se cadastrando, pessoas entrando no seu blog, na sua página, que seja, tá? Chegando até você, chegando até a sua loja, até a sua empresa na internet. Você precisa de tráfego, isso é fato. Mas só tráfego não vai te colocar dinheiro no bolso. Então você precisa de conversão. Então você precisa de tráfego e conversão. Para gerar essa conversão, você precisa persuadir as pessoas. Você precisa de uma, que o pessoal chama, né, de copywriting, que é uma escrita persuasiva. Não é copyright, é copywriting. Então você vai fazer a pessoa pensar, cara, eu preciso desse produto, com um texto. Pode ser um vídeo também, tá? Então vamos lá, quais são as etapas? Identificação. Quem você era quando você começou a jornada? Quem você era no estado anterior ao que você é hoje? Então você vai contar uma história que pode ser sua, pode ser de um paciente, pode ser de um cliente seu. Eu vou mostrar aqui isso na prática, vai ficar muito claro para você, mas entenda isso e se você puder, anote isso aqui que eu estou falando, tá? Anote cada uma dessas etapas. Eu falo mais dessas etapas na nossa mentoria que eu estou fazendo, que vão ser 12 vagas e o link está aparecendo aqui, você pode clicar e acessar, onde eu vou escolher aí 12 pessoas vão ser selecionadas para entrar nessa mentoria. E nessa mentoria eu vou falar para as pessoas, eu vou direcionar, orientar você, se você tem interesse nisso, a fazer a sua carta de vendas persuasiva. Então, se você, Vicente, eu não sei como vender o meu produto na internet, muito provavelmente a sua oferta, a sua carta de vendas, a forma como as pessoas estão enxergando o seu produto está totalmente errada. Não está seguindo a estrutura. Então eu vou olhar o seu produto, vou ver a sua oferta e falar,
cara, dá para melhorar muito aqui. Você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Você vai, aplica e você consegue ter mais resultados. Então, se você tem interesse, tem um link aqui, você acessa esse link e você entra no nosso grupo. Lembrando que hoje é exatamente quarta-feira, dia 23 de janeiro, e eu vou soltar esse vídeo hoje ainda, mas esse grupo ele vai ficar aberto só até sexta-feira ou até esgotarem as vagas, né? Se esgotarem as vagas hoje, que são 12 pessoas, infelizmente você que está assistindo esse vídeo não vai poder mais entrar. Mas tudo bem, se cadastre lá, se as vagas estiverem encerradas, você vai ter aí, você vai entrar na lista de espera e depois eu te aviso, tá bom? Então, primeira coisa, identificação, quem você era quando você começou a jornada, você precisa definir isso muito bem. Segunda etapa, revolta com o estado atual. O que fez você querer mudar? Às vezes você não está satisfeito com o emprego, às vezes você não está satisfeito com o relacionamento, você não está satisfeito com alguma coisa na sua vida e isso fez você querer mudar. Um inimigo, que é um inimigo em comum, que é o problema que você teve que enfrentar para mudar. Então isso aqui, você deve entender muito bem qual é o problema das pessoas que você quer atingir, do seu público. Então muitas vezes você está falando de um inimigo, mas que não é o inimigo do público que você quer atingir. Então você tem que ter isso muito bem alinhado, tá? E tudo isso aqui, pessoal, é uma história real, certo? Tudo isso aqui, você não vai inventar nada. Tem muitas pessoas que inventam por aí, mas eu acho que pra mim não é interessante, meio que fere, né, a questão ética, então não acho legal você ir por esse lado de inventar uma história e, sei lá, pode dar um problema jurídico, eu não sei. Mas tudo isso aqui é real, só que você vai adaptar para esse formato. Então você vai contar a sua história, ou a história do seu cliente, a história do seu paciente que teve sucesso, e você vai contar nesse formato aqui. Então, ao invés de você contar uma história simplesmente contando como você acha que é o certo, você encaixa nesse modelo, aí sim você tem uma escrita persuasiva, você tem uma copy que faz gerar vendas, tá? Então você tem um inimigo, que é o problema que as pessoas enfrentam nesse seu mercado, que não estão conseguindo ter resultado. Qual é o ponto de inflexão? Que o ponto de inflexão é qual foi a única coisa que você fez para superar esse desafio? O que foi que fez você conseguir dar a volta por cima? Foi um método, foi um sistema, foi uma pílula, foi um alimento, foi uma pessoa? Então você vai dizer, olha, isso aqui me fez mudar de vida, esse livro me fez mudar de vida, esse método me fez mudar de vida, ou atingir o objetivo X. E a nova realidade, que é quem você se tornou hoje, né, quem você é hoje, e como você pode ajudar outras pessoas com o que você tem hoje, com o que você se tornou hoje. Então, vamos falar aqui de um exemplo prático, eu coloquei aqui para que fique muito claro para você. Coloquei um exemplo aqui no mercado de marketing, né? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais claro. Seguinte, vamos colocar aqui uma história de uma pessoa que trabalhava em uma empresa como coordenador de marketing e recebia um salário de R$3.000. Isso aqui é identificação. As pessoas olham para isso aqui e se identificam com você. Tipo, eu trabalhava num emprego comum, eu tinha um salário, eu tinha que bater ponto, eu tinha que pegar trânsito. Então tudo isso que você conta da sua história, ou do seu cliente, ou do seu paciente, que seja, isso vai identificar a pessoa com você, tá? Com a sua história. Depois de um dia muito difícil, eu resolvi que precisava sair daquele emprego e ter uma vida mais abundante e com menos estresse. Esse foi o momento da revolta. Eu não aguento mais esse emprego, não aguento mais ter esse patrão aqui me perturbando, não dando valor, não me reconhecendo. Então não dá, eu estou tendo muito estresse, não quero isso. Se revoltou. Aquele trabalho estava me matando e me afastando da minha família, e isso estava fazendo mal a todos ao meu redor. Esse é o inimigo. O trabalho que ele estava exercendo, a função que ele estava exercendo, ou o tipo de trabalho, estava dando muito estresse para essa pessoa, e isso estava impactando na família, nos amigos, nos relacionamentos dele. Não estava dando, a pessoa estava em tempo de ficar maluco, com pressão lá em cima, alto nível de estresse, cortisol no sangue muito alto. Então, não quero isso, eu vou sair. Esse é o inimigo, é o emprego. As pessoas estão insatisfeitas com seus empregos. 70% das pessoas estão insatisfeitas com seus empregos, de acordo com o estudo que tem. Isso é real, tá? Um dia eu li um livro que me permitiu criar um modelo que ajudasse as pessoas a criar campanhas de marketing. Lembrando que ele era um coordenador de marketing, né? Ou ele trabalhava na área de marketing. Ajudar pessoas a criar campanhas de marketing na metade do tempo e com muito mais retorno. Esse foi o ponto de inflexão. Ele leu um livro e pensou, cara, isso aqui pode me ajudar a fazer as pessoas venderem, né? Criarem campanhas de marketing para venderem mais rápido, né? Com metade do tempo e com muito mais lucro. Então ele pegou uma ideia de um livro e transformou no método, transformou no sistema. Esse é um ponto de inflexão, é o ponto da mudança, o ponto da virada. E aí depois ele fala, hoje eu ajudo empresas a criarem projetos lucrativos e nossos clientes têm 60% mais resultados. Nova realidade. Hoje eu sou um especialista nisso,
em criar campanhas de marketing e eu ajudo pessoas e essas pessoas estão tendo muitos resultados. Essa é a nova realidade, é assim que eu ajudo novas pessoas, tá? Nesse exemplo aqui. Coloquei aqui um exemplo de diabetes, esse exemplo aqui é bem interessante. Eu criei esse texto aqui na hora, mas é um mercado também muito bom para se trabalhar. Muitas pessoas usam histórias, né, para vender um produto de diabetes, contra diabetes. Então eu criei essa história aqui. Minha mãe era uma mulher forte e muito ativa. Ela ainda seria essa mulher se ela não tivesse diabetes. Identificação, né? Todo mundo talvez tenha um familiar, uma mãe, uma tia, um tio, um pai, um amigo, um primo que tenha diabetes, ou a pessoa mesmo que está assistindo o vídeo talvez tenha problema com diabetes. Então, identificação. Uma pessoa comum, minha mãe, eu sofro com diabetes, enfim. Isso é uma história fictícia, tá, pessoal? Não é uma história real minha, nem a do marketing ali. Eu estava revoltado porque os médicos não tinham solução e minha mãe estava cada vez mais refém dos remédios. Revolta. Até usei a palavra revoltado no texto, né? Eu fiquei revoltado com aquilo, porque minha mãe estava simplesmente refém dos remédios. Ela estava, entre aspas, uma viciada, né? Se ela parasse de tomar os remédios, ela ficaria pior, poderia até morrer. Então eu não queria, não estava aguentando essa situação. O momento da revolta. Será que não tem outra coisa que eu possa fazer? Será que ela vai passar a vida toda tomando remédios até a morte? Dá até emoção, né? Você lê um negócio desse, assim, a mãe e tal. Então você acaba até ficando... Se a pessoa for frágil, ela pode até chorar vendo isso, né? Os remédios estavam deixando aquela mulher ativa, totalmente indisposta e sem vontade de viver. É o inimigo, os remédios. Ou, como eu vou falar aqui mais na frente, a indústria farmacêutica em geral, né? Então eu falei, os remédios estavam deixando aquela mulher que era ativa, totalmente indisposta e sem vontade de viver. Então os remédios, os medicamentos eram inimigos. E aí eu descobri algo que fez a indústria farmacêutica não quer que você saiba. E que se minha mãe não tivesse acesso a isso antes, ela talvez não estivesse entre nós hoje. Olha que forte, né? Se ela não soubesse disso que eu vou contar pra você agora, talvez ela tivesse morrido, falecido, né? Então é bem pesado. Óbvio que, mais uma vez, pessoal, conte uma história real, tá? Não invente coisas. Eu não gosto. Tem pessoas que usam, mas eu não recomendo nem gosto, tá? Então usem histórias reais, só que dentro de um formato com uma linguagem talvez um pouco mais dramática, como se fosse um filme mesmo. Então, por exemplo, eu poderia muito bem falar que minha mãe não sabia disso e morreu. Não tem um peso tão grande como a forma como eu digo isso. Então, se eu falar, eu descobri algo que a indústria farmacêutica não quer que você saiba e que se minha mãe não tivesse acesso a isso antes, ou seja, por pouco, talvez ela não estivesse mais aqui entre nós. Então é diferente a forma como eu falo, mas está tudo dentro da estrutura, tá? Esse é o ponto de inflexão. Eu descobri algo, que a indústria, eu descobri um método, descobri algo, um alimento, sei lá, que foi o ponto de inflexão, o ponto da virada, onde ela deixou de passar a ser refém dos remédios a ter uma vida mais saudável sem ficar dependendo totalmente de remédio. Hoje eu ajudo centenas de pessoas com esse método, ou seja, foi um método que eu descobri, e várias famílias já foram beneficiadas. Essa é a nova realidade. Hoje eu sou um especialista nesse método, ou se você não é médico, se você não trabalha com isso, eu conheço um médico e eu estou vendendo esse método desse médico para você. E a partir daí a gente já tem ajudado milhares de famílias a ter uma vida melhor. Então note que todos seguem a mesma estrutura. Então você tem que seguir essa estrutura. Não necessariamente essa estrutura tem que ser nessa ordem, tá? De identificação, de revolta, de inimigo. Pode ser que a revolta venha antes. Pode ser que o inimigo seja logo a sua chamada. A gente vai ver isso na prática. Nem sempre é nessa ordem, mas tem que ter esses 5 elementos, tá? Então, eu peguei aqui uma carta de vendas que eu encontrei no Google. E aqui tem o seguinte, ó. Os 3 alimentos chamados de saudáveis, na verdade, são tóxicos e estão roubando a sua energia. Então, só pra gente entender aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pra nossa estrutura. Então, qual é a jornada? Identificação, revolta, inimigo, ponto de inflexão e nova realidade. Então, qual é o elemento que ele está usando aqui? 3 alimentos que são chamados de saudáveis, na verdade, são tóxicos e estão roubando a sua energia. Aqui, no caso, não é de diabetes, eu acho, né? Então, tem um problema aqui. Tem um inimigo. Olha, tem um inimigo em comum, que são 3 alimentos que você acha que estão fazendo bem, que estão fazendo mal. Então, ele começa aqui com o inimigo, tá? Ele não começou se identificando. Ele começou com o inimigo. Então aqui ele fala, ó, meu nome é Dr. Rafael Freitas, nos últimos 6 anos, tal e tal, meus métodos transformaram vidas de homens e mulheres do norte do país. Nessa carta eu vou revelar exatamente como eu tenho tratado meus pacientes que sofrem de... Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vamos ver as headlines dele, né? Então, o paciente à beira da morte que levou a ciência a descobrir o método da bioenergia. Então,
tem uma história, tem uma identificação. Ele vai mostrar a história de um paciente. Como ele é médico e ele não teve esse problema não sei, não é nem diabetes, né? É outra coisa aqui. É de saúde. É um problema de saúde em geral. Então, como ele não teve a história não é dele, a história é do paciente que estava à beira da morte, né? Então ele vai contar a história. Então ele fala aqui, ó. Big John, né, vamos apelidar de Big John, que era um homem por volta de 50 anos, que parecia com aqueles motoqueiros, tal. E aí um dia ele foi no médico e numa escala de 1 a 10, do problema cardíaco, ele estava 9. Então ele estava quase morrendo. Por pouco ele não morre. Bom, então a gente tem aqui a história do Big John, tá? A identificação. Então a gente já tem a identificação, que ele conta a história do Big John, fala que ele chegou ali no médico, estava num estado catastrófico, né? O médico ficou abismado com isso. E era um caso tão grave que nada era possível fazer. Então ele conta aí para que a pessoa se identifique. A pessoa tem ali um problema, a pessoa está com algum problema de saúde, ela se identifica, tá? Aqui ele fala, a gente já identificou a história do Big John, a gente já identificou os inimigos, né? Que ele vai falar aqui mais na frente, mas ele já falou aqui logo no começo que são 3 alimentos chamados de saudáveis, que na verdade estão roubando a sua energia. Então tem esses 2 tópicos, que inimigo e identificação. Agora a gente vai procurar aqui o estado, né? A revolta com o estado atual. Então aqui embaixo, ó, cadê? Ele vai começar a falar dos alimentos. Então, por exemplo, ele fala que a mania de se consumir soja processada surgiu no início dos anos 90, quando a indústria de soja começou a investir pesado em marketing. Começaram a vender produtos de soja como alimentos super saudáveis. Até hoje, os produtos de soja gastam milhões para enganar a população e isso tem funcionado. Né? Que são alimentos, são qualquer coisa, menos saudáveis. E ele está falando aqui sobre a indústria, né, da soja. Então ele está indo de encontro com a indústria da soja, está comprando essa briga. E aqui embaixo ele fala sobre a clorofila, uma das grandes propagandas que fazem é que a clorofila é boa, mas ele fala que não, porque os humanos não nasceram para digerir grama, não podem digerir grama. E aqui ele fala do terceiro alimento, que é a goji berry. Ele falou, a indústria dos alimentos saudáveis, entre aspas, alega que eles ajudam a circulação, aumentam o sistema imunológico, ajudam a emagrecer, protegem contra o câncer. Mas não existem provas disso e podem ser até nocivas e perigosas. Então ele está indo contra a indústria dos alimentos que se dizem saudáveis, né? Ele está indo contra a indústria desse marketing mentiroso aí, que está vendendo um produto que não condiz com a realidade, de acordo com ele. Então ele fez isso, né? Que é a revolta com o estado atual, o que fez ele querer mudar, o que fez ele, não, eu quero que as pessoas saibam a verdade. Então foi justamente essa briga que ele quis comprar com a indústria dos produtos, né? Essa indústria dos alimentos saudáveis, que na verdade não são saudáveis de acordo com ele. Então foi isso que fez ele se revoltar com o estado atual. Né? No caso, então, veja que o estado atual não é dele. O estado atual é dos pacientes dele, das pessoas que ele vê, na população em geral, do caso do Big John. Tá? Então o que fez ele mudar, o ponto de revolta, o ponto que fez, pô, eu quero que as pessoas saibam a verdade, foi justamente essa briga que vai contra o que ele fala, né, que é sobre saúde. Então, se as pessoas estão sendo enganadas, dizendo que esses produtos fazem bem e na verdade fazem mal, eu como um profissional da saúde, no caso dele aqui, né, ele acredita que não pode ficar calado, tá? Então, é justamente isso. Então, a gente já tem a identificação, história do Big John, revolta com o estado atual, a indústria dos produtos naturais, né, produtos saudáveis, que na verdade não são, de acordo com ele, o inimigo, que são os 3 alimentos, o ponto de inflexão, que é o que foi que fez ele conseguir superar esse problema. Então ele fala aqui, ó, como o Big John inspirou a minha pesquisa e como os polifenóis têm mudado a vida dos meus pacientes. Então ele conta da história do Big John, ó, que o Big John estava comendo o suplemento e frutas estranhas, e aí ele conseguiu emagrecer, conseguir ter uma vida mais saudável. Então a descoberta foi os polifenóis, esse tal dos polifenóis que ele está falando aqui. Aí ele fala, os polifenóis aumentam o metabolismo e aceleram a produção de energia, podem ajudar você, salvar a sua vida. E aí ele vai começar a falar dos polifenóis, e vai começar a falar disso porque ele vai entrar no produto, né? Ele vai falar sobre os benefícios, como é que funciona, e aí ó, ele vai mostrar o produto dele aqui, que no caso é um suplemento, né, que é desse alimento aqui. Então o ponto de inflexão foi, o Big John me inspirou nessa jornada a descobrir a verdade, descobrir um modo, porque aquela forma que as pessoas estavam sendo enganadas não é justa, e tal, tá? E aí tem a nova realidade. Então aqui ele conta a nova realidade do Big John, né? Lá em cima, na história ainda do Big John, ele fala sobre como o Big John conseguiu
mudar de vida, né? Ó, cadê? Em 6 meses apenas, esse sujeito chamado Big John, além de perder mais de 20 quilos, conseguiu limpar metade dos entupimentos do seu coração. Muitos dos bloqueios tinham sido reduzidos em 50%. Olha, então ele conta a história do Big John. Então esse é a nova realidade da pessoa, até para a pessoa que está lendo se identificar. Vai falar, nossa, eu estou realmente com problema cardíaco, então eu posso ter uma vida saudável, eu ainda tenho um jeito. Então se o Big John teve, né, de acordo com ele aqui, então você pode ter também. Então, note que ele usou exatamente essa mesma estrutura que eu estou falando aqui para você. E muitas vezes você tem um produto bom, você tem um serviço bom, você tem uma boa empresa, o trabalho que você oferece é muito bom, mas você está vendo aí um monte de pessoas que não são tão boas como você, vendendo mais do que você. Muito provavelmente elas sabem como fazer uma oferta, elas sabem como fazer isso aqui, mas poucas pessoas têm acesso de fato a contar uma história persuasiva, a estruturar isso da maneira correta. Então, pode ter certeza que isso aqui pode parecer simples, mas isso aqui é poderoso. Eu conheço pessoas, eu uso isso aqui, se você prestar muita atenção nas minhas páginas de vendas, quando eu conto uma história eu uso essa estrutura. Eu conheço pessoas que faturam muito alto usando essa mesma estrutura, e se você não usa isso aqui, pode ter certeza que seus concorrentes estarão usando, seus concorrentes vão passar você. E se você não usa ainda, você pode começar a usar essa estrutura, tá aqui, esses 5 passos aqui para você começar a ter mais vendas. Então, às vezes, é só um pequeno detalhe que você precisa fazer. Não precisa fazer, às vezes, eu tenho que mudar toda a minha empresa. Não. Seu produto é bom, seu serviço é bom, você precisa mudar a sua oferta. Você precisa mexer em alguma coisa. Às vezes você muda o inimigo em comum, às vezes você muda a identificação, porque as pessoas que estão lendo não estão se identificando, então você precisa avaliar isso e mudar isso para ter resultado. Às vezes, quando você faz uma pequena alteração, você consegue duplicar suas vendas ou até triplicar suas vendas. Já vi casos da pessoa mudar só o inimigo em comum, as pessoas se identificaram tanto com aquilo que passaram a comprar muito mais. Então, é exatamente isso que você tem que seguir. Então, qual a minha proposta para você? Eu vou direcionar você para você fazer isso aqui. Para você não quebrar a cabeça tentando adivinhar o que é que você precisa fazer, eu vou direcionar. Você vai me mostrar o seu negócio, vai mostrar a sua oferta e eu vou falar, não, sua oferta está errada, sua oferta tem que fazer isso, tem que seguir isso, tem que ter esse modelo, tem que ter essa estrutura. Aí você vai aplicar e depois você vai trazer para mim os resultados. Então, aqui embaixo tem um link para você participar de um grupo. Hoje é dia 23 de janeiro de 2019, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente, talvez ainda tenha algumas vagas, porque são só 12 vagas. E eu vou deixar esse grupo aberto até preencher as 12 vagas ou até essa sexta-feira agora, tá? Então, se você assistir esse vídeo depois, daqui a um ano, talvez o grupo não esteja mais aberto, mas você pode ainda clicar para ver se tem a disponibilidade de você entrar numa fila de espera, numa lista de espera para próximas turmas, tá? Mas eu quero direcionar você para que você tenha em 2019 um retorno, um resultado financeiro que você não teve nos últimos meses ou até nos últimos anos. Muitas vezes você só precisa de uma pessoa, de um mentor para te dar um direcionamento, te dar uma orientação, te dizer, olha, você precisa mudar essa oferta, você precisa melhorar isso aqui no seu produto, você precisa se comunicar melhor com a sua audiência, aí sim você consegue vender muito mais. Porque às vezes o problema não é a qualidade do seu produto é bom, você tem um bom serviço, você acredita naquilo que você faz, mas o problema é que a sua oferta não está boa, você não está passando os benefícios do seu produto para as pessoas, elas não estão enxergando o seu produto como algo que vai ser um benefício para elas. Elas estão vendo seu produto e estão falando, cara, isso aqui é só mais um gasto, isso aqui eu só vou gastar dinheiro, só vou perder dinheiro. Então as pessoas têm que olhar para o seu produto e falar, é isso que eu preciso. Você acredita no seu produto? Você acredita no seu serviço? Então você precisa vender ele para o máximo de pessoas que você conseguir. E para você vender, você precisa entender essa jornada, você precisa entender de copy, mas você não precisa pegar um monte de livro, um monte de curso para você ter isso. Eu vou te direcionar. Eu já fiz a parte mais difícil por você, eu já estudei isso, eu faço isso todo dia, esse é o meu trabalho que eu faço. Diariamente eu estou criando carta de vendas, estou criando funil de vendas, estou mandando e-mails, tudo isso tem uma estrutura, tem uma oferta que eu sempre faço, né, na estrutura que eu sempre faço, então você não precisa quebrar a cabeça com isso. Você entra no nosso grupo, se você conseguir ainda uma vaga, você entra no nosso grupo, eu vou te direcionar, você vai me mostrar o seu produto, o seu negócio, o seu modelo de negócio, a sua oferta, e eu vou te dizer, olha, você precisa mudar isso, e aí você vai ter muito mais resultado, tá bom? Então se você está comprometido em fazer de 2019 um ano muito melhor do que o ano anterior, ainda dá tempo. A gente está no comecinho do ano, já passaram aí 23 dias, mas ainda dá tempo. A gente tem bastante tempo aí pela frente para a gente trabalhar pesado em cima do seu produto, em cima do que você oferece, o seu serviço, melhorar a sua oferta, melhorar tudo que a gente pode fazer aí no seu produto para vender mais, tá bom? Então, se você está comprometido, clica nesse link aqui embaixo, tá bom? Então, esse aqui é o meu conselho para você.
tenha isso sempre, anote isso aqui, essa estrutura, essa jornada, porque você vai precisar sempre que você for criar uma carta de vendas, um texto de vendas persuasivo, uma história persuasiva para você vender o seu produto. Qualquer mudança que você fizer, você vai notar uma melhoria aí nas vendas, no seu faturamento, no seu lucro, tá? Então teste isso aí, coloque isso em prática e depois conta para mim aqui nos comentários o que foi que deu de resultado, se você já testou alguma coisa assim, se você segue esses conselhos, se você ainda não segue, o que você vai fazer para você começar e depois me conta os resultados aí, tá bom? Então espero que esse conteúdo tenha te dado uma clareza, tenha deixado muito claro para você que ainda não sabe como começar a escrever sua oferta, como oferecer o seu produto para as pessoas. Usa essa estrutura, com certeza você vai ter um excelente resultado e eu espero que isso tenha servido, agregado valor para você. Eu espero que você consiga, com isso, ter muito sucesso nas suas vendas, no seu negócio e na sua vida, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço, sucesso e até a próxima.